E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje nós estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar, hoje para falar sobre como o homem gosta, de se deslocar. Nós, durante um bom período das nossas vidas no passado, na história, principalmente na pré-história do homem, o homem muito provavelmente era nômade, porque ele não tinha tecnologia, então ele precisava se deslocar de um local para outro para buscar alimento, buscar recursos. O homem não tinha agricultura, ele era coletor, então ele dependia da natureza. Então faltava recursos num local, ele ia para outro. Aí acabava os recursos desse local, também se deslocava para outro. E assim ficava vivendo uma vida nômade, A agricultura foi importante para o homem começar a fixar residência, porque aí ele conseguia produzir o próprio alimento de forma sistemática, e assim conseguia se estabelecer num único lugar, e aí foram surgindo as cidades em volta, os agrupamentos, primeiro na região mais de cultivo, a vida do campo, depois foram surgindo as grandes cidades. Muitas pessoas, inclusive, começaram a migrar do campo para as cidades. E aí houve uma hiperpopulação nas cidades. Mas o ser humano mesmo, ele tendo essa questão, que hoje em dia você se estabelece num único ponto, você arruma uma casa para viver, constrói uma família, e ali você, como você não precisa mais produzir os alimentos estão aí à disposição. O ser humano vive basicamente para trabalhar, fixado em algum local e com o sonho de se expandir. Essa questão nômade, essa questão do nomadismo está muito entranhada, acho que no próprio DNA do ser humano. O ser humano quer sempre estar num local diferente. É por isso também que os relacionamentos são falsos, porque o ser humano gosta de variedade sexual também, essa questão de monogamia, essa questão de transar com o único parceiro, essa é a conversinha da religião, foi uma forma de controlar o ser humano, manter ele sobre rédeas curtas, A família é esse grande cativeiro, É uma grande forma de controle. A família é para isso, A família é para manter o indivíduo sob controle. É a mulher vigiando o marido vigiando a esposa e ambos vigiando os filhos. Então é um controle, Como o indivíduo só trabalha, não tem tempo para parar para pensar, só vive nessa escravidão. E aí parece que a própria vida, o próprio desenvolvimento da sociedade, das cidades, foi colocando tudo na mão do indivíduo. O indivíduo fica preso dentro de um sistema, não consegue, ele já tem tudo na mão, O grande Deus chamado Estado, dá tudo na mão do indivíduo para o indivíduo ficar preso a esse Estado, a esse sistema, não é? Então a pessoa hoje, basta que ela arrume emprego, trabalhe, vai ganhar um salário de fome e ela vai conseguir tudo ali próximo, comida, água, todos os serviços. Para o indivíduo também não se expandir intelectualmente, não se expandir mentalmente, porque o indivíduo fica conformado com essa vidinha simples, com essa vidinha cuidando de filho, essa vidinha padronizada, vai para a igreja, mas o indivíduo está sempre se deslocando. Observe, note, o indivíduo está sempre se deslocando. Existe, apesar de toda essa centralização, de uma vida familiar, de uma vida de residência fixa, você tem o seu núcleo ali, mas o indivíduo tem sempre o sonho de viajar, É muito estimulado isso hoje na mídia, Faça a sua viagem, que maravilha, tem um monte de empresas aí oferecendo pacote de viagem, viagem de avião mais barata, Tudo para o indivíduo se deslocar e ter a falsa sensação de liberdade, que é a falsa sensação de liberdade que qualquer animal nômade tem, Na realidade, ele não é livre, mesmo estando se deslocando, ele não é nunca livre, porque ele está se deslocando por uma necessidade, O animal na natureza está se deslocando para conseguir água, comida, muitas das vezes também procriar, Então, buscando recursos. E na vida moderna, isso foi transformado em
um nomadismo digital também, né? Tem até os nômades digitais aí, que são as pessoas que viajam pelo mundo, né? Que tem canais no YouTube, viajam mostrando o mundo, fazem disso uma profissão e um estilo de vida, um nômade digital, né? Mas praticamente todos nós somos nômades digitais no sentido de que nós navegamos, né? Navegamos pela internet, navegamos para outros lugares, nós sentimos essa necessidade de sair de dentro de casa, de viajar, conhecer locais novos, né? Que na realidade você não vai conhecer nada de muito novo, porque todo lugar que você for, todo lugar que o ser humano for, né? Seja em Dubai, vai para a Austrália, vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para a França, para a Itália, Portugal, Espanha, seja onde for, você sempre vai achar as mesmas coisas. Vai se alojar em algum lugar, né? Vai para um hotel, né? Você vai ter sempre as mesmas coisas que qualquer casa tem, que qualquer local onde seres humanos vão tem, que é banheiro, né? Sempre igual, privada, lavatório, local para tomar banho, um pequeno freezer ou geladeira, né? Frigobar, uma cama para você dormir, né? Talvez uma TV, um ar-condicionado ou um ventilador, uma pequena sala, né, de estar para você sentar, né? Quando tem isso, né? Os hotéis mais caros. Então, porra, cara, é sempre a mesma coisa, não adianta, né? As ruas, todo lugar você vai ver ruas, todo lugar você vai ver lojas, residências, shoppings, todo lugar você vai ver isso. Então, por mais que você tente, né, fugir desta realidade, não há o que fazer, porque você sempre vai estar no mesmo lugar que você está. Você sair de dentro da sua casa, você vai achar tudo que tem dentro da sua casa em praticamente todos os lugares. Como eu costumo dizer, o cara fala, tem ilusão de conhecer restaurantes, de conhecer uma gastronomia diferenciada. Eu vou para Itália, eu vou comer a comida italiana, eu vou para França, eu vou comer aquelas, né, comida francesa, eu vou para o Japão, eu vou comer comida japonesa. Que piada, né? Tudo isso você pode comer aqui no Brasil. Hoje tem os deliveries, né? Você pode comer até comida árabe, tudo aí, todas as comidas que você quiser. E essas comidas sempre vão ser variações sobre o mesmo tema, né? Porque a gente não tem muita coisa o que comer nesse mundo aqui, né? As coisas comestíveis geralmente são carne, né? De boi ou de porco, né? Frango, peixe e legumes, verdura e legumes. Dá para ir muito além disso? Não dá, né? Não dá para ir muito além disso. Tem alguns doces, né, que são feitos com farinha de trigo, sei lá. Mas aí, mesmo esses doces, eles vão estar sempre variando sobre o mesmo tema. Você vai lá pro Japão, tu vai na padaria, tu não vai achar coisa muito diferente do que a gente tem numa padaria daqui não, meu amigo. Entende? Você vai num restaurante, não vai achar muita coisa diferente, né? Você vai achar, como eu falei, né? Carne de frango, carne de boi, carne de porco, sabe? São os animais comestíveis, né? Peixe. Então, o indivíduo cria fantasia, né? Porque ele, dentro de nós, né, dentro do ser humano, tem esse nomadismo, tem essa necessidade, né? Inclusive, isso tem um pouco de traço até de delírio, né, cara? Porque dizem que algumas pessoas que têm esquizofrenia, ou que têm doença, algum tipo de doença mental, mas pro lado da esquizofrenia mesmo, né? É muito comum em alguns esquizofrênicos, em algumas pessoas com doença mental, esse desejo de sair andando. Tem uns loucos aí que eles querem sair de casa, sair andando quilômetros, às vezes até desaparece, né? Aparece dias depois, ou nunca aparece mais. Então tem um certo traço, né? Porque andar pra quê, né? Andar. Como eu falei, você só vai conhecer os mesmos lugares, não tem muito pra onde fugir. Então, quando você adquire uma certa lucidez, né? Quando você cai nessa questão de não ver sentido mais em nada, aí você começa a estudar como é que funciona a psique humana, as necessidades humanas, de onde surge, por que o ser humano é tão iludido, por que o ser humano... Né? Não adianta, meu filho, você não quer ir para os Estados Unidos para conhecer os Estados Unidos, você quer ir para os Estados Unidos para ver gente. É isso, né? É a cabeça, tronco e membros, é a paixão que o humano tem pelo próprio humano. O maior espetáculo para o homem é o próprio homem, né? Então, as pessoas viajam para a China para ver os chineses, viajam para o Japão para ver os japoneses, viajam para a América, né, para os Estados Unidos para ver os americanos, para o México para ver os mexicanos, para a Austrália para ver os australianos. Pode até querer ver os cangurus lá, né? Mas é basicamente querer ver as pessoas, né?
participar, ir nos restaurantes, nas lojas, nos locais onde tem pessoas. Já reparou? A maioria das pessoas que fazem essas viagens, muitas vezes reclamam das filas, reclamam que os lugares estão muito cheios. E você está indo para onde todo mundo quer ir, né? Então, você está indo também para ver as pessoas. A realidade é essa. Ninguém vai viajar se o mundo estiver sem ninguém, né? As pessoas não vão viajar para conhecer cidade fantasma. Não tem nenhum tipo de atrativo. As pessoas querem compartilhar, as pessoas querem estar entre as pessoas. Isso é o bonobo feliz, né? A gente chama que o bonobo é aquele cara que está no mundo, reagindo ao mundo, né? Sendo controlado, direcionado e teleguiado pela Matrix, pelas regras do mundo. E aí você percebe que o mundo inteiro está dentro da tua casa. E o mundo inteiro está dentro da tua mente. Tudo aqui, né? Cara, dizem às vezes pra mim, né, Ralph, você tá jogando tua vida fora, porque você praticamente só passa tua vida dormindo e enfiado dentro de casa. E no final do dia, o que eu tenho, né? Ontem, por exemplo, eu tava bem deprimido, né? Tava, sabe, naqueles dias em que você quer desaparecer, né? E eu já uso a técnica de dormir, né? Quando eu tô muito assim, muito lúcido ao extremo, vendo que nada realmente faz sentido, que essa realidade aqui é uma enganação, uma ilusão, uma fantasia. E aí, o que é que eu faço? A minha técnica, né? Poderia até pensar em me churrascar, mas já me aposentei dessa ideia. Eu faço o quê? Eu vou dormir, né? E aí eu passo o dia inteiro dormindo. E aí o cara passa o dia inteiro se divertindo em Dubai. Eu passei o dia inteiro dormindo. Chega no final da noite, quando eu acordo, no final do dia, quando eu acordo, eu só tenho o quê? Memórias. Os meus sonhos, né? E o cara que está em Dubai, no final do dia, ele só tem a memória dos sonhos dele, né? Que ele está vivendo naquele sonhozinho de Dubai. E aí, a única coisa que ele fez foi gastar mais dinheiro do que eu gastei, ter uma ilusão de diversão, e no final do dia ele só tem memórias como eu também só tenho. Então, cara, tá tudo aqui dentro, né? Eu posso ir a Dubai, ligar a televisão agora, colocar 4K, Dubai em 4K. E é como se eu estivesse lá. Posso colocar também um óculos de realidade virtual, né? E visualizar em 360 graus Dubai, várias outras cidades do mundo, né? E aí, cara, você começa a entender que essa necessidade, né, de se deslocar para os lugares, né? Porque tem gente aí que trabalha a semana inteira se deslocando, né? Casa para o trabalho, muitas das vezes trabalha na rua, se deslocando o tempo todo. No final de semana, quem tem aí final de semana em casa, o cara pensa assim, porra, não posso ficar em casa. Entende? É uma ideia de... O cara tem uma casa, não sei pra quê, né? Só pra dormir, né? Poderia vender essa casa e dormir numa barraca, sei lá, porque o cara só tem casa só pra dormir, pô. Parece a casa do cara, parece um hotel, né? Que ele mal conhece, visita de vez em quando, só uma noite pra dormir. Então, final de semana o cara não quer ficar em casa. É um nômade, né? Virtual, digamos assim, né? Um nômade digital. Ele fica viajando pra todos os lugares pela internet, né? Pelo celular, pela televisão, sempre viajando, sempre se deslocando na sua mente, né? Também fisicamente, né? E quando ele pode, o sonho dele, né? O sonho de todo mundo que quer ficar milionário é o quê? Viajar o mundo, né? É conhecer. Como eu falei, vai conhecer o quê? Se você pode conhecer o mundo todo dentro da sua casa, né? E como eu falei, você só vai encontrar as mesmas coisas que você encontra na sua casa, no seu bairro, ruas, lojas, pessoas, shoppings, né, centros comerciais, parques, né, restaurantes. E dentro da sua casa é a mesma coisa que vai encontrar em qualquer residência no mundo inteiro. Até no iglu lá, né, lá nas regiões gélidas lá, que tem os esquimós, você vai ver o que tem o iglu. Tem que ter banheiro, né? Tem que ter uma fonte para cozinhar alimento, né? Uma espécie de uma cozinha, um lugar para dormir. É sempre a mesma coisa. O ser humano é igual no mundo inteiro. Então, entende? Para que eu vou sair me deslocando por aí, né? Para que eu vou ficar gastando meu dinheiro? Se eu posso investir esse dinheiro? Eu vou ficar gastando com viagem só para fingir que eu tenho status, né? Só para encher de fotos, de vídeos, dizendo, mostrando que eu fui em algum lugar, né? Porque, como eu falei, se você só vai ter memórias, se você faz uma viagem, você precisa registrar, né? Então, de alguma forma reter, né? Você sabe que no fundo você não consegue reter a experiência. Então, tudo bem, né? Vai te dar cultura, né? Mas uma cultura que você pode adquirir também por outros recursos, sem contar que você vai viajar o mundo com essa fantasia, viajar para outros lugares,
com essa fantasia de que isso vai ser bom, de que isso vai ser prazeroso, entenda, outros lugares são locais estranhos, muitas das vezes viagens internacionais, você não conhece, você tem a barreira da língua, né? Se você não fala fluentemente o inglês, você tem a barreira da língua, então você está num local, né, que é um local como outro qualquer, um local onde você pode estar sendo visado até para roubo, né, ou para assassinatos, um local onde muitas das vezes você não conhece as peculiaridades, a criminalidade, tem tudo isso, né? Então, é uma grande fantasia para mim hoje esse negócio de viajar, né? Nunca fui muito adepto disso. Como eu falei, queria fazer aqui uma análise sobre por que o ser humano tem tanta necessidade de estar sempre se deslocando e ele não consegue sair dentro dele mesmo, né? Você está sempre aqui, né? É por isso que muitas vezes o cara viaja, se aborrece, né? Passa por situações desagradáveis. Às vezes o hotel não é como a pessoa queria. Aí também às vezes tem confusão com os próprios parentes, com as próprias pessoas que viajam, né? Filho, mulher. É uma confusão só porque o indivíduo está sempre vivendo aqui, né? Com suas frustrações, suas irritabilidades, né? Suas idiosincrasias. Sabe, o indivíduo tem suas mazelas próprias, né? Que ele não consegue deixar lá em casa, né? Para onde ele for, ele vai carregar. Então, é interessante, né? Como eu falei, hoje esse negócio de viajar se transformou em lazer, né? Que antes, no passado, era por necessidade. Ser nômade era para buscar recursos. Hoje, você precisa ser nômade para você ser feliz. É uma das exigências da felicidade hoje em dia, ter essa liberdade de viajar, né? E isso gasta muito dinheiro, se consome muito dinheiro, porque geralmente locais turísticos tudo é mais caro, né? Mesmo na sua cidade, né? Se tiver uma praia, tudo é mais caro, né? Então, o ser humano foi feito para ser idiota mesmo, né? O ser humano foi feito para servir ao sistema, para ficar sempre escravo da sua própria genética, porque parece que a genética humana ela meio que determina, né? É determinante isso na vida do indivíduo, ficar se deslocando daqui para lá, de lá para cá, nunca tá sossegado, nunca tá quieto, nunca tá estabilizado. A família também, em função da família, você é exigido, você é cobrado a se deslocar, os filhos querem passear, né? A mulher quer fazer aquela viagem, né? Aí tem tal de lua de mel, é um gasto, casamento, tudo gasto. O indivíduo sofre, trabalha igual um burro de carga para satisfazer os desejos dos outros, de filho, de mulher, né? Sempre tem que arrumar um salão de festa para fazer, tem que sempre estar fazendo uma viagem para comemorar isso, comemorar aquilo. E nisso, muitos morrem, né? Muitos acidentes, muitas desgraças, gente sofrendo roubo, né? Sequestro, a porra toda. Porque o ser humano não sossega a porra da bunda em casa. Tem uma frase que diz, né? Eu vi, alguém colocou para mim esses dias, acho que colocou até num comentário, de que muitas mortes e muitos males poderiam ser evitados se o indivíduo ficasse dentro da sua casa. Então eu falei, tua casa, se você for inteligente, você coloca tudo o que qualquer casa no mundo vai ter, né? Um banheiro, né? Um banheiro com tudo que você precisa, né? Confortável, esteticamente agradável, né? Uma sala onde você também tem sua televisão. Eu tenho uma televisão grande, uma televisão para mim é um cinema, então muitos anos que nem faço questão de ir a cinema, mesmo porque cinema é incômodo, é gente, muita gente, onde tem gente tem perturbação, né? Então na minha casa eu vejo meus filmes, minhas séries, sabe, meus documentários que eu gosto, tranquilo. Comprei uma poltrona, uma boa poltrona confortável para mim, investi em mim, né? Não tenho filho, não tenho mulher, não tenho porra nenhuma pra mim encher o saco, eu durmo tranquilamente, meu quarto é uma maravilha, climatizado, é escuro, é agradável, entende? Então, cara, eu investi no meu micro-universo. Não tem necessidade. Para mim, qualquer hotel do mundo não vai ser o que minha casa é. Entende? Não vai ter os recursos que minha casa tem, por melhor que seja. Então, ou no máximo vai ter tudo que eu tenho aqui, né? Porque você não consegue, cara. Mesmo que você vá para um hotel de 5 estrelas, só o que vai mudar é que o quarto vai ser maior, é que as coisas vão ser mais refinadas, mas no fundo é uma porra de uma televisão. Muito hotel de luxo aí não tem a televisão do tamanho que eu tenho aqui, né? É uma cama toda sofisticada, mas é uma cama, né? É uma cozinha toda cheia de granito, é só uma cozinha, né? Torneira, geladeira, não adianta, você pode ser o mais milionário do mundo, mais rico do mundo, você não vai conseguir escapar disso, do que é uma casa, né? Os aposentos para um ser humano vão ser sempre isso, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro, área, local para lavar roupa, né? Local para fazer comida, local para cozinhar, para estocar comida, guardar as roupas, isso é para dormir, entende? Não há como sair disso, cara. E as pessoas criam essa fantasia.
fantasia, vou viajar, né? Aí enfrentar fila no aeroporto, caramba, que saco, né? Quando vai de avião, né? Outros vão de ônibus, horas e horas dentro de um ônibus, né? Sentindo o cheiro de chulé dos outros, perfume dos outros, esse perfume de pobre. Que tu te dá até dor de cabeça, né? Quando você mesmo não usa essas porra aí, empesteiam o ônibus todo, cara, é muito inferno, cara, filho dos outros enchendo o saco, neném chorando, caralho, é inferno na terra, né? Então, queria falar um pouco aqui sobre isso hoje, né? Sobre essa loucura humana de ter que ficar se deslocando, e com isso você precisa de mais roupas, mais sapatos, mais dinheiro, mais tudo. Mais tempo também, né? Porque para viajar tem que ter tempo, né? Quem trabalha nem fica no sonho, né? Então o ser humano vive de sonho, né? Vive de fantasia. No final das contas, trabalha igual um burro de carga. No final do dia só tem memórias. E no final de semana ele quer sair, né? Ah, quero sair para ver gente de novo. Viu gente a semana inteira no trabalho, na rua, no ônibus. Final de semana, nada mudou. Então por que o ser humano sai? Porque ele quer ver gente, né? Ele quer ser esse nômade virtual, digital, que nas redes sociais né? Querendo ver gente, querendo se expor para as pessoas, querendo validação, quer viajar também para colocar tudo ali na internet, né? Então o ser humano é assim, né? Tá sempre viajando. É por isso que não consegue parar para pensar, é por isso que não consegue se estabilizar, não consegue lidar com o tédio, com o vazio existencial e acaba sendo um bonobo feliz que trabalha na vida inteira e a maior parte do seu dinheiro dá para o Estado, dá para o sistema, né? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Ative aqui o sininho das notificações. Clicando aqui, você já se inscreve automaticamente. Se inscrever, né? Como falei, né? Ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro. Fui.